Leitura da doutrina da Palavra de Deus que nos é ensinada no domingo 36 do Catecismo de Heidelberg, como é a nossa prática, nas pregações dominicais da manhã. A doutrina bíblica a ser exposta é de acordo com o Catecismo, que serve para manter a igreja instruída acerca do resumo da obra redentiva durante um ano, durante todo o ano, e assim a cada ano nós podemos ser lembrados dessa obra, ouvindo pregações que nos ensinam mais particularmente sobre os nossos pecados, depois sobre a obra da salvação e por fim a obra de gratidão, que é a terceira parte do catecismo, onde nós estamos agora, e que nós temos aprendido que o ensino dos 10 mandamentos está justamente na terceira parte, porque os 10 mandamentos não nos são dados como regras de obediência para a salvação, mas regras de obediência por causa da salvação. Então é fruto da salvação a obediência a Deus por meio dos 10 mandamentos, e que só pode ser alcançado também pela graça do Espírito Santo. Então, assim que nós temos lido os 10 mandamentos e também ouvido as pregações nos 10 mandamentos. Então, domingo 36, pergunta e resposta 99 do Catecismo. Domingo 36, pergunta e resposta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrios ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta e resposta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grave que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Certamente que sim. Porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Agora vamos ao texto de Levítico 24. Notem que esse texto de Levítico 24 é particularmente citado na referência bíblica que o catecismo oferece em apoio à doutrina que está sendo exposta, e particularmente a afirmação de que a primeira frase da resposta 99, que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição. Então, que é particularmente o exemplo que nós vamos ver aqui. E cada ano a gente pode aprender mais e mais, por isso a doutrina não se esgota, porque sempre podemos aprender mais. Então vamos falar mais particularmente sobre isso. Então, Levíticos 24, a partir do versículo 10 até o final. Assim diz a palavra do Senhor. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Bri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito.
fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés, além desse particular da blasfêmia, ele inclui nessa instrução outras declarações, provavelmente porque essas outras declarações também precisavam de um veredito do Senhor, já que não existiam leis específicas sobre isso. Então Moisés inclui, mas nós vamos tratar particularmente sobre a blasfêmia e não sobre essas outras leis que estão aqui. Então vamos, nesse momento, orar e pedir a graça do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós precisamos de Ti para tudo. Não podemos dar um passo sequer sem a graça do Senhor nos concedendo vida, saúde, força, disposição e controle sobre o nosso corpo. Também não podemos fazer bom uso da Tua palavra se o Senhor não estiver sobre nós e a Sua graça não nos alcançar e não nos favorecer. Por isso nós apelamos mais uma vez, Senhor, que, por favor, opera milagres, o milagre de fazer com que essa palavra possa ter poder nas nossas vidas, porque isso nós não podemos fazer. Só Tu pode transformar palavras tão simples em palavras poderosas, vigorosas, transformadoras, renovadoras para homens e mulheres, pecadores sim, mas que confiam na promessa de perdão em Cristo Jesus. Por isso nos abençoa, nos agracia mais uma vez, abençoando o Teu servo que vai transmitir a pregação e a cada um dos Teus filhos que estão aqui reunidos, filhos e filhas, não somente aqui, mas em todas as igrejas de Jesus Cristo que estão se reunindo nessa manhã de domingo. Abençoa, Senhor, o culto das igrejas cristãs e o trabalho da pregação. E usa, apesar das nossas fraquezas, a palavra ensinada em verdade para operar em nossas vidas. Amém. Vou começar com a pergunta: o que significa não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? A palavra vão, que aparece nesse versículo bíblico, em muitas outras passagens bíblicas, é traduzida como vazio, como sem sentido, é usado para traduzir o adjetivo vão, para falar sobre vanidade, sobre nulidade, é uma coisa esvaziada de significado, que não há propósito. E a Bíblia faz muitas vezes o contraste entre essa palavra, que está lá no texto hebraico do Antigo Testamento, com uma outra palavrinha que talvez seja até conhecida de nós, hein? Kabod. Porque tem aquela passagem bíblica que a nossa tradução até preservou essa palavra. Por isso eu estou falando aqui, não porque conheço o hebraico, mas porque está lá, quando a arca de Israel foi levada pelos filisteus, o velho sacerdote Eli, quando ouviu a notícia, ele entrou em completo desespero e desalento. Foi-se a glória de Israel. E ali a gente lê a palavra Icabod, né? Talvez você se lembre disso. Então, essa palavra literalmente significa pesada. Uma pedra grande, ela é pesada. Essa palavra é usada para descrever o peso. Mas ela foi escolhida para descrever a glória de Deus. A palavra glória no Antigo Testamento é justamente essa palavra kabod, pesada, e contrasta com essa palavra vã, né, que nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 20. Nesse sentido, então, tomar o nome do Senhor em vão significa esvaziá-lo da sua honra, da sua glória. Significa que com essa expressão, não tomar o nome do Senhor Deus em vão,
você vai cair no pecado de profanação, de ofensa, de difamação, de insulto, de desprezo. São todos pecados que estão debaixo desse guarda-chuva maior, chamado blasfêmia. Do outro lado, positivamente, o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão nos chama, como crentes em Jesus Cristo, a santificar o nome de Deus, a usar o nome de Deus de modo apropriado e a considerar o nome de Deus com o devido peso que ele tem, de cabote, com a devida honra, com a devida glória, como nós também lemos aqui no catecismo, que fala que nós, na segunda parte da resposta à pergunta 99, em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos amá-lo corretamente, invocá-lo, glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Todos os mandamentos, os irmãos devem ter isso em mente. Se vocês, lendo os 10 mandamentos, percebem que alguns apresentado negativamente, restritivamente, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Outros são apresentados positivamente, em honra teu pai e tua mãe, por exemplo. Mas todos os mandamentos, eles têm os dois aspectos. Todo mandamento que restringe um pecado, ele ordena fazer o que é certo. Todo o mandamento que ordena fazer o que é certo, restringe aquilo que é errado. De modo que não há aquela posição do meio, hein? Não há a coluna do meio. Eu não ofendo a Deus, mas eu também não o honro, não o glorifico, não o louvo. Não existe isso, não. A Bíblia mostra que aquele que roubava não roube mais. Encerrou o versículo? Não. Agora, trabalhe com as próprias mãos para ter até com que acudir o necessitado. Então, não há essa inércia. Nós somos chamados a evitarmos o pecado e fazermos aquilo que é certo, aquilo que honra a Deus. Então, a forma mais grave da quebra do terceiro mandamento, o entendimento mais severo do que significa tomar o nome de Deus em vão, então, é a blasfêmia. Por isso, o catecismo está mencionando Levítico 24, versículo 10 até o final, para nos dar um exemplo de como isso veio a se tornar uma ofensa grave no meio de Israel. Hein? Então, nesse capítulo 24 de Levíticos, nós lemos sobre um rapaz mestiço. Ele era filho de uma mulher judia, uma mulher da aliança, mas que havia tido um filho, pelo menos, com um homem egípcio. E assim ele recebia dupla influência, recebia a influência da mãe crente, digamos assim, do povo de Deus, mas também recebia a influência do seu pai egípcio, que não é mencionado no texto como sendo alguém de dentro, que tenha assumido uma posição dentro do povo de Israel, porque a gente sabe que isso também aconteceu. Muitos estrangeiros acabaram assumindo posição no meio do povo de Deus. E ele acaba entrando numa briga com um outro judeu, e não é a própria briga que está arrastando o menino para o tribunal, porque do contrário teria que ser os dois estavam brigando, mas é aquilo que no meio da briga é mencionado como ofensa a Deus, que é a maldição que esse rapaz profere contra Deus. Então, esse texto nos ajuda a compreendermos a gravidade desse pecado e mostrar que a mistura de crente com descrente nunca pode ser uma coisa boa. Hein? Um casamento de crente com descrente, namoro de crente com descrente, isso não pode redundar em coisa boa, porque se de um lado você tem uma boa influência sobre o descrente, não podemos negar isso, mas do outro lado não tem como evitar a má influência do descrente sobre você. Por isso sempre foi proibido no meio do povo de Deus. E no Novo Testamento houve a licença natural e esperada em passagem como 1 Coríntios 7, que fala da mulher casada com um descrente ou de um homem casado com uma descrente, em razão de que o Evangelho está em uma fase nova, em que não está mais restrita a Israel e ao povo de Israel, mas de fato o Evangelho está entrando nas nações
e entrando em famílias e chegando ao coração de pessoas. E nem sempre a casa vai servir ao Senhor. De vez em quando isso vai acontecer, e Paulo então aplica o princípio àquela situação, para ainda dizer que, não obstante o fato de o homem ou a mulher não serem crentes, eles estão debaixo da influência da mulher ou do homem crente. Mas isso de fato não nega as dificuldades, o próprio capítulo 7 vai demonstrar isso, as dificuldades de um casamento com um descrente. E ele vai mencionar, o outro pode, por exemplo, não acompanhar a sua religião e nem aceitar. E nesse caso, Paulo diz até que é possível o afastamento em razão disso. Então, é realmente uma situação bem especial. Moisés ainda não havia recebido uma ordenança divina específica acerca da blasfêmia contra o nome de Deus. Por isso, então, o que ele faz? Quando esse jovem é levado até ele, o que ele faz é colocar o jovem na prisão até que Deus se pronunciasse sobre essa situação. Não era uma situação ainda claramente prevista. Em outros casos, não. Ele poderia já, se houvesse, por exemplo, morte um do outro, o outro poderia ser imediatamente julgado e morto por apedrejamento. Mas nesse caso específico não tinha. Então trouxeram o caso a Moisés, e Deus então, em seguida, ordena a Moisés, a partir do versículo 13, que pegasse esse blasfemador e levasse ele para fora do acampamento de Israel, e então lá todas as pessoas que viram, que testemunharam aquela blasfêmia, deveriam colocar a mão sobre ele, como um testemunho contra ele, de que ele de fato pecou, e de fato ele merece o castigo que vai receber. E então depois toda a congregação o apedrejou. A gente vê no último versículo que a congregação fez exatamente isso, hein? E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, o Senhor, a congregação de fato cumpriu apedrejando aquele rapaz fora do acampamento de Israel. Isso tem a ver com disciplina, que é uma coisa que a gente ainda vai ouvir. A disciplina eclesiástica, que visa a purificação da congregação e visa o nome de Deus e visa a salvação de pecadores, porque pecadores, vendo isso aqui, tem que temer, tem que se corrigir, tem que se arrepender. Então, realmente é um triplo benefício que nós vamos ver na aplicação da disciplina eclesiástica. Então, a conclusão é que Deus não aceita o pecado da blasfêmia em hipótese alguma. Deus não suporta o pecado da blasfêmia. No versículo 15, 16 e 23, nós lemos sobre o que fizer isso tem que ser morto. Para nós entendermos um pouquinho sobre a atitude desse rapaz, quando a gente está estudando particularmente o Antigo Testamento e as nações antigas, que eram vizinhas a Israel inclusive, e o modo como elas cultivavam os seus falsos deuses, as nações tinham aquela concepção de que cada nação tinha o seu próprio Deus, que tinha autoridade sobre aquele território, aquela nação, embora esse conceito de potências que dominam territórios, isso foi reinventado já recentemente no evangelismo moderno para falar sobre aqueles que têm autoridade sobre uma determinada região, e até apóstolos estão reivindicando essa autoridade. Então, mas eles tinham a ideia de que assim, cada nação tinha o seu Deus, e se por acaso houvesse uma guerra entre duas nações, então um Deus estava tentando inutilizar o Deus da outra nação. Se eles acreditavam que se eles conseguissem inutilizar o Deus da nação inimiga, ele venceria a guerra. Então a batalha não era só lá no campo lá das armas, mas era uma batalha no campo religioso. Os sacerdotes de ambos os lados estavam realizando os seus sacrifícios, e muitas vezes tinham frases que eram frases
mágicas que visavam proferir uma maldição que impedia, que bloqueava aquele Deus de realizar qualquer coisa. Então vocês devem lembrar que tem esse tipo de frase, hein? Abracadabra, e frases mágicas que quando são pronunciadas provocam alguma coisa, né? Isso é um costume bem antigo dos povos, de pronunciar certas frases que visam diminuir o poder do outro, reduzir, controlar o poder do outro. E é mais ou menos assim que o menino está fazendo, esse menino aqui. Ele, no meio da briga, da disputa com o judeu, ele realmente age como se ele pudesse impedir que o Deus do menino judeu, do rapaz judeu, pudesse realmente favorecê-lo nessa briga. Então ele se vira contra Deus e amaldiçoa a Deus na tentativa de impedir qualquer influência dele sobre o seu adversário e assim poder vencer o seu adversário. E nisso aquele rapaz mostra muito mais a sua influência egípcia do que propriamente a sua influência religiosa por parte de mãe, que era judia. Por isso eu falei sobre os perigos e riscos desse tipo de união. Por isso a Bíblia sempre proibiu. Então nós lemos o jovem, maldito seja o teu Deus, hein? Mas o Senhor ele não é mais um Deus da nação de Israel entre tantos deuses das nações, hein? Deus não é isso. Deus não é um entre tantos. Deus não pode ser limitado a um povo, a um território. Ele não tem poder limitado à imagem que foi criada para ele. Por isso, eu vou mencionar em seguida a ligação com o segundo mandamento e a restrição à produção de imagem na adoração. Porque a imagem faz isso, a imagem limita. A imagem não amplia, a imagem limita. Qualquer fotografia o que faz? Limitar. Você tem um quadro. Provavelmente desligou porque está descarregando mesmo, infelizmente. Então, o Senhor não é só mais um Deus entre os vários deuses das nações, mas Ele é o Senhor absoluto sobre toda a criação. Ele é o nome acima de todos os nomes. Por isso, Deus não pôde tolerar a afronta daquele rapaz, apesar de ser filho de uma mulher judia, mas nem mesmo de um judeu natural, ou um estrangeiro reconhecido como parte do povo da aliança, não seria tolerado se blasfemassem o nome de Deus, e seria punido com a morte, como aconteceu. Lendo sobre isso, alguém pode julgar que esse tipo de lei que nós encontramos aqui marca o rigor da lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento era rigorosa, e nós lemos nos versículos seguintes, até olho por olho, dente por dente, né? Fratura por fratura, dano por dano. E pessoas olham para essas palavras como se fosse rigorosa, mas não conseguem captar a misericórdia, porque entre as nações antigas não existia muita justiça na reparação dos danos causados aos outros, e muitas vezes você causava um dano a alguém e era punido com morte. Isso era rigor, isso era mais do que a pessoa merecia, porque ela causou um dano, e ela deve sofrer o dano que ela causou e não pagar com um dano ainda maior. O que a lei faz? Ninguém será punido mais do que o pecado que cometeu. Então, quem feriu, será ferido. Quem arrancou um dente, não lhe será arrancado dois, mas um dente. Então, Deus realmente estava mostrando uma misericórdia que não existia em muitos padrões legais da antiguidade. Mas esse modo de olhar para a lei como se fosse uma coisa rigorosa, isso é o Deus do Antigo Testamento, que já cria aquela fissura entre Antigo e Novo Testamento, hein? Aquela divisão, afasta o Antigo do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, era um Deus duro, parece até que não amava. O Deus do Novo Testamento não, é misericordioso, é amor, é Jesus, o Deus do amor.
E assim separa o Antigo do Novo Testamento. Mas isso, de jeito nenhum, é o que a Bíblia faz. E para nós, como cristãos reformados, esse princípio é muito importante para nós entendermos não apenas essa, mas várias doutrinas da Palavra de Deus. Entender realmente como Antigo e Novo Testamento estão ligados, unidos, não separados, não afastados e nem em conflitos. Então é interessante quando nós vamos para o Novo Testamento. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 22, porque nos fornece um pouquinho de contexto. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ouvir, a falar e a ver, desculpa. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsaram? Por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Nessas palavras, Jesus mostra plena concordância com aquele rigor que nós lemos lá no livro de Levítico, e até acentua esse rigor. O Senhor mostra que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Nem nessa vida, nem no futuro. É chamativo que, no versículo 32, Jesus faz uma distinção entre a blasfêmia contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Pai e contra o Filho. Isso, eu confesso aos irmãos, isso é difícil de compreender. Até eu lutando com isso, porque eu me faço a pergunta, então quer dizer que se eu blasfemar o Pai e o Filho, é menos, eu não vou ser punido com a pena mais severa, eu só não posso blasfemar contra o Espírito Santo, ou se eu falar ofensa uso contra Deus, contra o Filho, será que não é a mesma gravidade? Uma das possibilidades é que Jesus estava falando isso no contexto em que ele ainda estava nesse mundo como homem, mas o contexto da passagem nos dá alguma indicação, porque de fato o que Jesus está censurando não é somente o que ele está fazendo, é a atribuição que estão fazendo para as suas obras. Eles estão atribuindo a obra que Jesus estava fazendo no poder do Espírito Santo a poder de demônios. Mas quem é o Espírito Santo? Senão o agente do Pai, o agente do Filho. É por meio do Espírito Santo que nós conhecemos o poder da obra de Cristo, é por meio do Espírito Santo que nós conhecemos a vontade de Deus, que nos é revelada nas Sagradas Escrituras. Então, como conhecer o Filho ou o Pai sem o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é, no final das contas, aquele que nos torna conhecido o Pai e o Filho. Você não vai conhecer o Pai nem o Filho, senão pela obra do Espírito Santo no coração do pecador. Negue isso e você terá negado o Pai e Filho. E se você fala do Pai e do Filho, você fala sem entender o que o Espírito Santo de fato realiza.
Por isso o Senhor Jesus canaliza a gravidade da ofensa nessa blasfêmia ao nome do Espírito Santo. Isso não está negando que a ofensa seja, de fato, contra toda a Trindade. E Jesus mostra que isso é grave. Por isso ele faz a advertência. Quem cair nesse pecado não é perdoado, não será perdoado, nem nessa vida, nem no juízo final. Isso deve ser realmente uma advertência severa, já de cara, para qualquer pessoa que esteja trilhando um caminho de ofensa contra Deus. Mesmo que seja no comecinho. Tem que ser advertido com isso, antes que caia na completa desgraça. Então, blasfêmia não é qualquer ofensa, mas a blasfêmia, de fato, é aquela ofensa deliberada, propositada, consciente. Jesus nem disse que os fariseus tinham. Jesus está alertando eles. Cuidado, porque quem faz isso, realmente de coração, caiu no pecado que não tem perdão. Mas note que isso é um pecado que domina o coração do incrédulo. Não é um pecado que está lá no coração de um crente. Não, isso é um pecado que, de fato, está governando, controlando um coração não regenerado. E, por ser um pecado do coração, não é somente uma questão de falar ou de fazer gestos. No Antigo Testamento, em outra passagem, tem uma situação que fala sobre pecados cometidos com a mão levantada. Aquela audácia de dizer, foi eu mesmo quem fiz. Mas esse pecado, porque está enraizado no coração do homem, ele se manifesta de muitas maneiras. Não somente com palavras, falando coisas erradas, ou fazendo gestos errados para Deus, mas com sua própria vida. O israelita, aquele misto, caiu nesse pecado de blasfêmia. Ao reduzir Deus a uma divindadezinha de um povo. E ao dirigir as suas palavras de insulto, como se elas pudessem vencer, esvaziar o que de fato é esse Deus. Então, ainda sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, de que Jesus disse, não tem perdão, ou seja, aquele que chegar a esse ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, não tem chance de escapar da condenação. Significa que Deus, em seu decreto eterno, não o incluiu na eleição para a salvação, mas Deus o abandonou aos seus próprios pecados. Pense na severidade desse pecado e, portanto, da justa retribuição do castigo. Mas agora, a coisa importante em cima disso é que nós não devemos confundir essa blasfêmia contra o Espírito Santo com aquelas queixas que nós, como crentes, em momentos de desespero, de sofrimento, de dor, de angústia, às vezes acabamos falando quando a gente está lidando com Deus. Às vezes, de fato, alguns crentes, particularmente, passam por uma situação assim, angustiante demais, e às vezes aquilo está durando e a cada dia se intensificando. E às vezes no meio daquela agonia, daquela angústia, o crente às vezes fala coisas até contra Deus. Senhor, tu não está vendo isso não, Senhor? Será? No popular, hein? Seria mais ou menos, tu está cego. Isso é ofensivo, hein? Mas às vezes no desespero o crente age assim, ele fala. Senhor, tu não está vendo isso não? Até quando eu vou clamar e tu não vai responder? A gente não vê essas expressões nos salmos? Particularmente o Salmo 88, que é um salmo que devemos sempre considerar quando o assunto são as murmurações, as reclamações dos crentes. Tirando a primeira parte do versículo 1, se você vai ler esse salmo inteiro, o que você vai ver é somente as reclamações de alguém que apresenta todo tipo de queixa. Depois de ele ter
dito a coisa certa que o crente tem que fazer, ó Senhor, Deus da minha salvação, reconhecer que apesar de tudo, Ele é Deus, e Ele não tem outro a quem fazer essas queixas, senão a Deus. Isso é crente falando. Mas daí por diante, de noite e dia eu clamo diante de Ti. Chega a Tua presença, a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como o homem sem força, atirado entre os mortos, com os feridos de morte, já jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto a minha mão, dia após dia. Mostrarás Tu prodígio aos mortos, ou aos finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim pesaram as Tuas iras e os Teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Tirando o fato de que é um crente que na sua angústia não está recorrendo a nenhuma outra coisa, nem a outra pessoa, mas está recorrendo a Deus. Tirando essa confiança, essa declaração, tudo é sofrimento, reclamação e queixa. E veja que desde a minha juventude, eu estou passando, não é uma coisa de um acontecimento de agora, não, é uma vida inteira sofrendo, gemendo, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas apesar disso, é crente. E Deus não despreza a oração dos crentes. Mesmo quando no seu desespero, eles às vezes estão usando palavras que não são as palavras mais elogiosas para Deus. Então, blasfêmia não tem nada a ver com esse crente que confia em Deus e que está recorrendo a Deus, mas que na sua agonia está deixando escapar palavras que não são elogiosas para Deus. Isso não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo também não é aquilo que alegam muitos líderes religiosos quando pessoas questionam a eles por causa das coisas que eles estão fazendo e falando, ensinando. Possível que muitos tenham tido experiências de conversar com líderes falando sobre alguma coisa que julgavam que não estava muito correto, e a resposta é: não toque no Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, ninguém pode questionar nada. Esse salmista aqui estava torrado, porque o tempo todo ele está questionando Deus por causa das coisas que estão acontecendo com ele. Não tinha vez para esse salmista, e nem para nós nessas situações. Enquanto a palavra de Deus mesmo chama cada crente a julgar os profetas e as profecias. Temos que julgar tudo, avaliar tudo, embora devemos fazer isso de um modo bíblico, de um modo correto, apropriado. Mas devemos fazer como os bereanos fizeram quando Paulo pregou na sinagoga de Bereia. Como Paulo ensinou os coríntios a fazer com os profetas que estavam profetizando em Corinto.
E como João ensinou, no capítulo 7, 24, temos que julgar tudo e reter a verdade. Então, blasfêmia também não tem nada a ver com quando nós temos que procurar a nossa liderança para dizer, pastor, isso é de acordo com a palavra de Deus, isso está correto, o que o senhor disse aí é verdade? De jeito nenhum. Todo crente tem que ir ouvindo tudo que está saindo daqui do púlpito da congregação, tem que julgar tudo, com os princípios que nós já aprendemos, e como cristãos reformados, nós temos o auxílio das nossas confissões, que nós cremos ser a exposição fiel da palavra de Deus, que nos auxilia até nisso. Porque, às vezes, pessoas podem ser dissimuladas em palavras bíblicas, mas quando o assunto já está lá explicado na confissão, ele se expõe muito mais. E é fácil para o membro da igreja dizer, não, nossos símbolos de fé não diz isso aqui não. A blasfêmia, portanto, não é pecado de crente, mas é um pecado do ímpio, daquele que não tem nenhuma afeição por Deus. Ele não está nem aí para Deus, não tem temor de Deus no coração deles. Portanto, crentes, irmãos e irmãs, descansem em paz. Como crentes que confiam em Jesus Cristo, vocês não cometeram e nem cometerão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, já que o nome de Deus não é uma simples referência, como nós estamos vendo, mas revela a própria pessoa de Deus, o próprio ser de Deus. O nome é o próprio Deus. Então, obviamente que os crentes devem sentir no coração o desejo de sempre fazer o melhor uso desse nome, para não correr o risco de esvaziá-lo de seu peso, de sua glória, da honra que ele merece, como é comum aos ímpios fazer. Então, a ligação entre esse mandamento e o segundo mandamento, que nós já vimos, é que enquanto o segundo mandamento proíbe o uso das imagens para representar Deus, isso é exatamente nos mostrando que imagens não podem revelar corretamente quem é Deus. Deus é bom, justo, misericordioso, amoroso. Uma imagem não consegue fazer isso, não. Se imagens conseguissem fazer isso, a criação teria sido suficiente para nos revelar o nosso Deus, tudo que nós precisamos fazer e saber. Porque nós já tínhamos a palavra de Deus, a criação como revelação. A criação revelava. Adão, quando abriu os olhos e olhou, ele sabia quem era aquele que tinha feito tudo aquilo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele vai condenar a raça humana que, reconhecendo no fundo que há um Deus que fez tudo isso, o negam de propósito, por causa da rebelião do seu coração. O Paulo mostra que, apesar deles conhecerem, não é suficiente conhecer todos os detalhes que nós sabemos sobre o plano da salvação. Isso só foi possível com a revelação da palavra de Deus em Jesus Cristo, desde o Antigo até o final do Novo Testamento. A palavra de Deus vai mostrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso. A criação não pode ensinar isso. Não pode ensinar isso. Pode ensinar que existe Deus, que Ele é poderoso, que Ele é sábio, que Ele é grandioso. Não pode ensinar que Ele é justo, que Ele é misericordioso. Isso só a revelação especial da palavra de Deus faz. Então, o nome de Deus revela muito mais do que aquilo que uma imagem pode revelar. Por isso, então, que enquanto o segundo mandamento nos proíbe imagens para adorar a Deus, nos ordena a guardar o seu nome. Santo, preservado, cheio, pesado. Porque o nome de Deus revela quem Ele de fato é. E por isso, na Bíblia não tem distinção entre o nome de Deus e o próprio Deus. O nome de Deus é usado como se fosse o próprio Deus.
Por isso, toda a ênfase bíblica recai sobre o nome de Deus. O terceiro mandamento faz isso. No Novo Testamento, Atos 4:12, diz: não há nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. E por isso também nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, para nós, crentes, invocar o nome do Senhor significa invocar o próprio Senhor. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem. Por isso, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aprendemos no batismo o significado de ser batizado em nome do Pai, e no nome do Filho e do Espírito Santo, porque as promessas de Deus nos vêm por meio da garantia desse nome que é colocado sobre nós. Então, invocar o nome do Senhor significa invocar o próprio Senhor e tudo que Ele é. E, portanto, invocar o nome do Senhor traz aquela confiança do crente de que, por meio desse nome, ele alcança a graça e o perdão que ele necessita e também todo o cuidado e proteção durante essa vida quebrada. E é justamente, irmãos e irmãs, por essa razão de que o nome de Deus contém todas essas graças, que a blasfêmia contra o seu nome é o pecado mais severo. Porque não é um pecado que despreza uma coisa, um aspecto, não. É um pecado que despreza tudo em Deus. Tudo. E não é sem razão, então, que o Senhor Jesus está ensinando que esse pecado não tem perdão. A pena é a mais severa, como o catecismo está refletindo aqui. Parece um pouco estranho quando o catecismo vai dizer que será que blasfemar o nome de Deus por juramento e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira até contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Certamente que sim, porque nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Por isso ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Parece exagero dizer que esse é o pecado mais pesado, mas aí o Senhor Jesus mostra que é exatamente isso. Então, considerando esse peso do nome do Senhor, esse peso de honra, de glória, considerando a gravidade da ofensa ao nome de Deus, será que isso não é suficiente para nós, como crentes em Jesus Cristo, fazermos um bom uso do nome de Deus? Será que no nosso coração, um coração que está provando a obra da salvação, um coração que foi conquistado por Cristo para servi-lo, para o louvor de sua glória, será que não é apropriado que esse coração de fato mostre isso? Então, pense sobre como você tem usado o nome de Deus. Como é que você tem... Quais são os momentos, as circunstâncias, os modos, os lugares? Será que você tem reservado o uso do nome de Deus para as coisas sérias, para os juramentos solenes, para quando você está falando de Deus para outra pessoa, para quando você está louvando a Deus, mesmo em casa, ou quando você está em oração, ou quando nós estamos aqui reunidos no culto? E considere como muitas pessoas estão usando o nome de Deus. Eu não quero nem falar dos descrentes, porque infelizmente, num país cristianizado como é o nosso, é normal que até pessoas que não são cristãs, cristãos frequentadores de igrejas, mas eles se consideram cristãos, porque estão no ambiente cristão, e muitas vezes eles falam o nome de Deus sem nenhum juízo. Mas pensando sobre aquelas pessoas que confessam a Deus, que confessam o nome de Jesus, e quando elas colocam o nome de Jesus nas piadas, quando elas colocam o nome de Deus ao lado de outras interjeições, que muitas vezes,
muitas vezes são usadas em circunstâncias perniciosas mesmo. Isso precisa ser dito. Às vezes coloca o ai meu Deus, se você tira ele, essa interjeição e coloca outra, você sabe o que significa isso muitas vezes. O cara deu-lhe uma topada, o que ele ia fazer se ele não fosse crente? Aí o crente bota, ai meu Deus. Ele não está dando a glória devida ao nome do Senhor. O que ele está é reduzindo o nome do Senhor a uma interjeição profana. Deus me livre, e pode pensar em várias. Eu sei que talvez alguns até por força de hábito, porque nós vivemos dentro de um contexto onde a gente aprende isso pelo hábito, porque estamos num ambiente fortemente cristianizado. Mas como crentes, avaliem. Você vai repetir como eles repetem? Você vai reconhecer que o nome de Deus é santo o bastante para não ser usado de maneira tão mesquinha e tão vazia de significado. Quando o nome de Deus sair da boca de vocês, estejam cientes, seguros, certos de que esse nome está sendo pronunciado em santidade, seja qual for a circunstância. Além disso, lembre-se que a vida de vocês também fala. Vocês são crentes, carregam sobre vocês o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E saiba que quando você está em qualquer lugar, vocês são cristãos. O nome de Cristo está lá sobre vocês. E as pessoas que lhe conhecem como cristão sabem disso. E às vezes lhe provocam para ver você errando, para depois ter o pretexto de zombar da sua fé. E de você. Mas não é só de você, ele está zombando de Deus. Porque é o nome do seu Deus que está sobre você. Você tem prazer nisso? De permitir com o seu mau comportamento que as pessoas à sua volta zombem da religião cristã? Lutem contra a nossa tendência, irmãos, de realmente viver uma vida relaxada, descompromissada com Deus. Uma vida que trata Deus como se fosse mais um Deus entre outros. Eles têm o dele, eu tenho o dele. Esse aqui produziu o seu próprio, eu tenho o meu, é Cristo. Mais um entre muitos. Tomem por advertência as palavras do Senhor Jesus Cristo. As pessoas à sua volta precisam aprender a santidade do nome de Deus. E elas vão aprender isso quando você estiver vivendo de maneira santa, falando de maneira santa, gesticulando de maneira santa. E quando você reprovar todas as ofensas ao nome de Deus que são proferidas à sua volta. Não compactuem, não compartilhem. E de vez em quando, não simplesmente fique em silêncio. Eu reconheço que não é sempre que você vai ter a oportunidade de falar a essas pessoas que estão blasfemando contra o nome do Senhor. E muitas vezes não participar e se afastar talvez seja suficiente, mas é a sabedoria cristã que tem que julgar isso naquele contexto. Isso não dá para criar uma regra sobre isso. Mas não faça isso automaticamente não, pense sobre isso, pense se o momento é apropriado para você adverti-lo de que tratar o nome de Deus com tal desrespeito atrai o juízo mais severo de Deus contra o pecador. E ele deve se arrepender disso. E pode ser que ele encontre lugar ao lado de Deus, porque talvez ele não tenha realmente chegado a esse ponto ainda. Às vezes muitas pessoas falam por força do hábito, da boca para fora, ou sem entendimento mesmo. Mas agora eles estão ouvindo mais. E a advertência realmente é mais severa para eles. A blasfêmia é o estágio final, sem retorno, que marca a vida de muitos ímpios, mas não do verdadeiro crente. O crente sempre será preservado até o fim. Desses
e de outros pecados. Mas apesar disso, sempre há o risco de nós trilharmos um caminho de desprezo ao nome do Senhor, de muitas outras maneiras, como nós estamos vendo. Então, por amor ao nome do Senhor, irmãos, mostre toda a honra e toda a glória que o nome do Senhor merece. E fuja de qualquer coisa que cheire a desprezo ao nome que deve ser santificado por cada um de nós e em cada um de nós. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus misericordioso, misericórdia, Jesus. Ouvindo tua palavra dizer essas coisas, chega a dar um tremor nas pernas. E o nosso coração fica abalado. Porque facilmente podemos olhar rapidamente para a nossa vida e perceber que não poucas vezes nós temos falhado em separar o nome do Senhor dos outros nomes desse mundo, por melhores que sejam. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Tem misericórdia de nós e nos dá ensinamento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dirige nossa língua, nossos membros, nossa alma, para que em todo o nosso viver, todos os nossos comportamentos, tudo possa refletir a santidade do nome do Senhor. Não somente pelo terror do castigo, mas por amor do teu nome. Por favor, nos ajuda, nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.